Olá pessoal, bem-vindos a este vídeo. Neste vídeo eu vou estar resolvendo o problema 1.12 do livro Resistência dos Materiais, do autor Hibbler. A questão 1.12 ele pede para determinar as cargas internas resultantes que agem sobre a seção AA e sobre a seção BB aqui no meu ponto C. Então, temos um elemento de barra inclinado. Esse elemento, o eixo longitudinal desse elemento está a uma inclinação de 45 graus com a horizontal. Nós temos aí dois apoios, né? Um apoio A, que trata-se de um pino externo. Então, esse pino externo, ele impede a translação na horizontal e na vertical. Então, vamos ter duas reações nesse apoio. E aqui no ponto B, a gente tem apenas aí um elemento apoiado, simplesmente apoiado. Então, vamos ter aí apenas o impedimento da translação no sentido horizontal. Bom, pessoal, eu tenho aqui no quadro o meu diagrama de corpo livre do elemento de barra AB. No apoio A, que é o pino externo, eu tenho as minhas reações horizontal e vertical. E no apoio simples B, né, eu tenho minha reação horizontal. A gente vai aplicar as equações de equilíbrio da estática para determinar essas minhas reações de apoio. Antes disso, a gente tem que transformar essa carga uniformemente distribuída em uma carga pontual. Essa carga pontual ela vai estar aplicada aqui a uma distância 3 metros de cada apoio, né? Como eu tenho 6 metros, 3 metros de um lado, 3 metros do outro extremo da minha barra. Então, eu vou ter 600 vezes 6 metros. Isso equivale a 3.600 newton. Usando o prefixo K, a gente tem 3,6 kilonewtons. Bom, agora a gente vai determinar as reações na direção de Y. Então, aplicando o equilíbrio de forças na direção de Y igual a zero, né? Tudo que está na direção positiva do eixo Y, a gente vai igualar a zero. Somente uma observação aqui. Como nosso elemento de barra ele está inclinado, então o eixo dele está inclinado a uma inclinação de 45 graus da horizontal. A gente vai utilizar aqui o eixo Y, né? A gente tem o eixo Y e o eixo X. E eu vou adotar aqui, na direção do eixo da minha barra, eu vou ter Y', o eixo Y', e na direção do meu X, né, vou ter X'. Então, eu vou adotar aí dois eixos arbitrários. Eu vou arbitrar dois eixos, que são os eixos da direção do meu eixo da barra. Então, aqui eu tenho o ângulo de 45 graus, logo aqui é 45, aqui é 45 e aqui é 45. Na verdade, todos são 45. Aí eu arbitrei aqui os ângulos, porque quando a gente aplica aqui a força na direção de Y, a gente vai ter a Y e vamos ter a componente dessa força de 3,6 kN na direção de Y. Então, essa força de 3,6 kN que está sendo aplicada aqui no eixo, perpendicularmente no eixo da minha barra. Então, eu vou decompor ela na direção do meu eixo Y. Então, eu vou ter AY, né, positivo, menos, porque está para baixo. E quando eu faço na direção do ângulo, quando eu faço a decomposição da força na direção do ângulo, então eu vou utilizar cosseno. Então, 3,6 vezes cosseno de 45. Então, recapitulando, na direção do ângulo, cosseno, com o ângulo, cosseno, sem o ângulo, seno, sem seno. Então, eu tenho aí cosseno de 45. Então, meu AY vai ser 3,6 vezes o cosseno de 45 graus. Então, eu determino o valor para AY de 2,54 kilonewtons. Então, AY 2,54 kilonewtons.
Bom, agora a gente vai determinar as reações de apoio horizontais. Quando a gente aplica a força, a somatória das forças na direção de x, a gente vai ter duas incógnitas. Então, a somatória das forças na direção horizontal igual a zero, bx positivo menos ax, que eu adotei que ax estaria tendo uma reação no sentido contrário, e vou ter a componente, né? A componente em 3,6 horizontal. Então, 3,6 está aqui. Quando eu faço a componente, ela vem para esse sentido. Então, ela vem sem o ângulo. Então, seno. Então, menos 3,6 vezes o seno de 45 igual a zero. Bx é igual a x mais 3,6 vezes o seno de 45 graus. Passei tudo para depois de igualdade positivo. Agora a gente tem duas incógnitas, então a gente vai agora para a terceira equação de equilíbrio da estática, que é a somatória de momentos. Vamos adotar aqui no ponto A, então igual a zero. Vou adotar o sentido anti-horário positivo, então tudo que está a uma distância perpendicular do meu ponto em análise, eu vou estar levando em consideração. Então isso vai causar aí um momento, vai tender a girar esse corpo, esse elemento, nesse ponto. Então o eixo do meu giro, né, o eixo do meu giro aqui vai ser nesse ponto. Então Bx está a uma distância perpendicular do meu eixo, então eu vou ter Bx, porém ele está nesse sentido, né? Eu vou vou fazer a componente de Bx na direção do eixo, para que ele fique perpendicular ao meu eixo. Então, Bx, bom, ele está aqui, então ele vem sem o ângulo. Então, Bx, no caso será negativo, né? Porque ele tende a girar o corpo no sentido horário. O momento causado por Bx é no sentido horário, né? Tá aqui, vem para cá, Bx vezes, como está sendo decomposto fora do ângulo, seno de 45. A outra carga que eu tenho, né, é 3,6. No caso, 3,6 está positivo, né? Está aqui e tende a causar momento na direção anti-horária. Anti-horário. Então eu vou ter mais 3,6 vezes 3 metros igual a zero. Logo, resolvendo aqui, eu encontro um valor para BX de 2,54 kN. Então, também um valor de 2,54 kN. Bom, agora a gente vai só substituir o valor de Bx aqui na equação 1 e vamos determinar o valor de Ax. Então, Ax vai ser igual a 2,54, passando esse valor para depois da igualdade, 3,6 vezes o seno de 45 graus. Logo, a gente encontra o valor para x de 0 kN, né? De acordo com meus cálculos, eu vou encontrar um valor de 0 kN. Então, eu não vou ter uma reação aqui horizontal. Então, essa reação ela é nula. Bom, agora que determinamos as nossas reações de apoio, a gente vai calcular o que a questão pede, que são as cargas internas resultantes localizadas aqui nessa seção transversal. Vamos primeiro aqui analisar a seção AA, né, que é uma seção que está aí na direção paralela do meu eixo. Então ela vai ser cortada aí transversalmente ao meu eixo. Vou desenhar o diagrama de corpo livre, analisando a seção AA. Bom, pessoal, eu tenho aqui o diagrama de corpo livre com a minha seção AA cortada. E analisando aqui essa seção, eu vou ter... E analisando essa seção, eu vou ter as seguintes cargas internas resultantes. Eu vou ter uma força resultante normal, né? Uma força resultante de cisalhamento transversal
que é a força de cisalhamento, e vou ter uma carga interna resultante de flexão, que é o momento fletor. Então temos aí as três cargas internas resultantes nessa seção. Aqui eu tenho uma carga distribuída, como a carga distribuída está toda na viga, a gente vai transformar ela aqui numa carga pontual, 600 vezes 2 metros. Então eu vou ter 1.200 newton, usando o prefixo 1,2 kN. Então eu tenho aí a minha carga pontual. Agora é só calcular minhas reações. Aliás, é só utilizar as equações de equilíbrio que a gente consegue determinar essas cargas internas resultantes, fazendo a somatória das forças. Agora eu vou utilizar aqui o eixo da minha viga. Então vou usar aí os eixos que eu adotei, que é o eixo Y e o eixo X. Aliás, o eixo Y' e o eixo X', que são os eixos que estão aí, que são os eixos da minha barra inclinada. Então, a somatória das forças na direção de Y' igual a zero. Então, você pode ver, né, que a força normal e a força de cisalhamento, aqui as cargas internas resultantes, elas estão justamente na direção dos meus eixos, que são os eixos da minha barra inclinada. Então, eu tenho aí a força Y' igual a zero, eu vou ter a normal positiva, vou ter aqui a componente dessa força de 2,54 kN, está nessa direção. Quando ela vem para o eixo Y', ela vem sem o ângulo, então eu vou ter ela positiva, 2,54 vezes o cosseno de 45 graus. Aliás, vezes o seno, né? Como ela está sendo decomposta sem o ângulo, então aqui é seno. Seno de 45 graus. E a outra carga resultante, pronto, não tem outra carga, somente essas, igual a zero. Então, a minha força normal resultante na minha seção AA é menos 1,79 kN. Então, essa é a carga interna resultante normal à minha seção. E a carga transversal à minha seção, que é a cisalhante, eu vou aplicar a somatória das forças. Na direção de x' igual a zero, eu vou ter V positivo, que é a tensão de cisalhante, a força de cisalhamento, na verdade, V. Vou ter a componente de 2,54 kN, está nessa direção. Quando vem para x', então vem com um ângulo. Então, positivo 2,54 vezes o cosseno de 45, vezes o cosseno de 45. E agora essa outra carga, né? Menos 1,2. Como está no sentido negativo, a gente entra em posição negativa, 1,2 kN, igual a zero. Logo, a minha força de cisalhamento resultante é de 0,6 kN. Bom, agora a gente vai determinar a carga interna resultante de momento fletor, né? Então vamos ter a somatória dos momentos nessa minha seção AA igual a zero, no sentido anti-horário positivo. Então tudo que causar momento no sentido anti-horário eu vou aí considerar positivo. Vou mudar aqui, né, para adotar aí, colocar ela na direção que a gente adotou positivo. Então vamos ter tudo que está a uma distância perpendicular dessa minha seção vai causar aí um aumento. Então eu vou ter 1,2 vezes negativo, né? Está no sentido anti-horário, negativo, vezes 1. Aqui eu vou ter 1,2, aliás 2,54. Então eu trago ela para minha perpendicular, aliás para minha perpendicular do meu eixo, então ela vem aí junto com o ângulo, cosseno.
Então, 2,54 vezes o cosseno de 45 graus vezes a minha distância perpendicular, que é de 2 metros. Isso tudo igual a zero. Mas, e faltou o momento, né? O momento não na minha seção. Então, recapitulando aqui, somatório dos momentos na minha seção AA igual a zero para que haja o equilíbrio, eu vou ter o momento, né, na minha seção, o momento resultante, vou ter aí a carga de 1,2 kN, que no caso ela vai girar no sentido horário entre o negativo vezes a distância de aplicação dessa carga, a distância perpendicular, que é de 1 metro, menos negativo aqui também, essa carga de 2,54, ela está aqui no eixo Y, quando ela vem para o eixo pro eixo perpendicular à minha seção, ao meu eixo longitudinal da minha barra, ela vem aí junto com o ângulo. Então ela está aqui, então ela vem junto com o ângulo, ela vem para cá. Então ela vem para cá e ela gira. Então aqui ela gira no sentido horário. Então aqui é positivo, sentido horário. Trago ela para cá, sentido horário positivo. 2,54 vezes o cosseno de 45, que ela vem junto com o ângulo cosseno, vezes a minha distância perpendicular, que é de 2 metros. Então, resolvendo aqui, a gente determina um valor para o momento de menos 2,39 kN por metro. Bom, pessoal, agora eu desenhei aqui o diagrama de corpo livre do meu segmento aí. E nesse segmento eu vou ter as minhas cargas internas resultantes nesse ponto, que vão ser a força normal, a de cisalhamento e a de momento fletor. Então essas são as cargas também internas resultantes nesse ponto. Aplicando as equações de equilíbrio na direção de y igual a zero, a gente determina aí a minha carga interna resultante de cisalhamento. Então eu vou ter V positivo mais 2,54 menos a componente da minha carga pontual, né? Como a carga distribuída era de 600, está também distribuída aí sobre 2 metros, então também a pontual vai ser de 1,2 kN. Aqui eu tenho um ângulo θ, aliás, o θ que é 45 graus, né? Ele está aqui, então quando eu venho para a direção de y, ele vem com o ângulo, então 1,2 vezes o cosseno de 45 graus igual a zero. V é igual a 1,2 vezes cosseno de 45 menos 2,54. Logo, a minha resultante de cisalhamento nessa seção menos 1,69 kN. Então essa é a minha carga resultante de cisalhamento na minha seção BB. Agora vamos calcular a somatória das forças no eixo X e vamos determinar a minha carga interna resultante normal. Então eu vou ter aí menos N, menos a carga N, que está no sentido negativo do eixo X. Vou ter também a carga de 1,2 kN. Como ela vai ser decomposta agora sem o ângulo, ela está aqui e ela vem para esse sentido. Sem o ângulo, eu estou vendo aqui também é 45, né? Mas ó, eu tô olhando aqui para onde eu estou adotando o ângulo. Então aqui a gente pode esquecer aqui esse 45. Então, eu vou ter aqui 1,2 kN e quando ele vem para o eixo X, no caso vai vir sem o ângulo. Então, menos N vezes, aliás, menos 1,2 vezes
o seno de 45, não é isso? E só isso, então, igual a zero. Logo, a minha normal é menos 0,85 kN. Então, temos aí a nossa carga interna resultante normal à minha seção transversal. Agora, vamos determinar o momento fletor. Para determinar o momento fletor, eu vou analisar essa distância. Eu tenho essa carga, que ela está a uma distância perpendicular do meu ponto BB, não é isso? Então, eu tenho que determinar essa distância. Eu tenho essa distância aqui, que é de 6 metros. Tenho o ângulo de 45 aqui na base, que é de 45 graus. Então, com isso, eu consigo determinar essa distância aqui, que eu vou chamar de delta, distância delta. Então, fazendo a somatória, vou fazer aqui embaixo. Fazendo a somatória dos momentos na minha seção igual a zero, vou adotar o sentido horário positivo, eu vou ter o momento, é isso? Vou ter essa carga de 1,2 kN, que está também a uma distância perpendicular, no caso aqui de 1 metro. Então, vai girar no sentido horário positivo, 1,2 vezes 1. E essa outra carga aqui. Para isso, como eu falei anteriormente, a gente tem que determinar essa distância. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, θ, aqui é 6 metros e aqui é 45. Então, a gente pode aplicar o cosseno de 45 e encontrar essa distância θ. Então, cosseno de 45 é igual a o cateto adjacente, que é o θ, dividido pela minha hipotenusa, que é o 6. Então, o θ vai ser cosseno de 45 vezes 6. Então, a minha distância perpendicular vai ser cosseno de 45 vezes 6. Então, eu vou ter 2,54, que está no sentido anti-horário, vezes a minha distância perpendicular, que é cosseno de 45 vezes 6. Logo, eu encontro um resultado aí para a minha carga interna resultante de momento fletor de valor equivalente a 2,38 kN por metro. Então, essas foram as nossas cargas internas resultantes nessa minha seção. Então, muito obrigado, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir e de comentar qualquer sugestão.